Mais uma aulinha aí sobre funções do primeiro grau. Nessa aula nós vamos dar uma tomada geral da parte teórica e resolver uma série de exercícios de vestibulares e Enem a respeito desse tema. Então, como que a gente faz, ou como a gente trata com a definição de uma função do primeiro grau? Função do primeiro grau, ou com o nome mais completo, função polinomial do primeiro grau, ou de maneira mais comum chamada de função afim, é uma função real, uma função cujo domínio e contradomínio são reais, dada por uma lei de formação, uma lei da forma f de x igual a x mais b. Essa é a aparência, eu sempre gosto de frisar essa aparência da função. A gente tem que associar qual ideia? Tem um número multiplicando por uma variável x elevado a 1 mais b. Por isso que é do primeiro grau, porque esse x, o maior expoente do x, é 1. Certinho? A gente associa, lembra de uma equação do primeiro grau que a gente aprende lá no sexto, sétimo ano do ensino fundamental. E quem que são esses dois cidadãos ali chamados de A e B? São números reais quaisquer. A gente já vai dar uma trabalhada melhor com eles. Então são dois números quaisquer. Então nessa função o A é chamado de coeficiente angular e o B é chamado de coeficiente linear. Então só colocando um exemplo de uma função, simples exemplo. Então a função f de x igual a 3x menos 7. Nesse exemplo de função, nós temos que o 3 é o coeficiente angular e o menos 7, acompanha o sinalzinho, é o coeficiente linear. Qual que vai ser o significado desse 3 e desse menos 7 para a função? Isso a gente vai ver na sequência. Gráfico e classificação. Como que a gente entende o gráfico de uma função do primeiro grau? Ela é sempre uma reta lá no plano cartesiano, mas ela tem uma única especificidade. É uma reta não vertical. Por que é uma reta não vertical? Pelo seguinte motivo, a gente fez no último vídeo sobre introdução a funções uma comparação nos diagramas, quando que uma função é ou não é dentro de um diagrama. Então eu vou representar rapidinho aqui dois diagramas, ou um diagrama com dois conjuntos, sem valor numérico, sem nada, mas apenas para vocês visualizarem a seguinte situação. Isso daqui é uma função, o mesmo elemento tendo diversas e mais do que isso, infinitas imagens, é uma função? Não. A gente viu naquelas definições que para que a gente olhe um diagrama e visualize que é uma função, a única coisa que tem que olhar é o seguinte: o conjunto de partida, o conjunto de domínio, cada elemento tem que mandar uma e apenas uma flechinha. Nesse meu esboço aqui, esse único elemento aqui mandou 4 flechinhas para o outro lado. Isso não é característica de função. Mas o que isso tem a ver aí com o gráfico? Vamos imaginar o gráfico da seguinte situação aqui agora. Nós temos aqui os eixos, bem resumidinho. Imagina que eu vou colocar agora uma reta vertical. Essa reta vertical tem mais ou menos a mesma ideia desse diagrama. Verifiquem que aqui nós temos um único valor de x com infinitos y. E são infinitos. Esse único valor de x que eu marquei com a pontinha, pode ser, por exemplo, o número 3, o número 4, ele está associado a todos os y. Então é como se eu estivesse fazendo um diagrama, como esse aqui de baixo, em que desse único valor, esse valor que está aqui é o mesmo que está aqui, estão saindo infinitas flechinhas. Então isso descaracteriza lá a definição de função que a gente viu na aula passada. Então por esse motivo, uma reta não vertical pode ser o gráfico de uma função no primeiro grau. Se for vertical, não dá certo. Beleza? Aqui nós temos 3 classificações. Nós temos uma reta crescente. Eu sempre gosto de associar da seguinte maneira. Faz uma visualização, um caminho da esquerda para a direita. Se você está subindo o morro, nós temos uma reta crescente. Se você está em algo mais plano,
horizontal, nós temos uma reta constante, e se da esquerda para a direita você está descendo o morro, você tem uma função, então, decrescente. E essa questão da classificação depende exclusivamente do A. Quem que é o A mesmo? Aquele cidadão que acompanha o X na nossa função. Ele acompanha o X da nossa função, o AX mais B. Certo? A função vai ser crescente se o A é maior do que zero. A função vai ser decrescente se esse A for negativo. E a função vai ser constante se o A for zero. Aí há uma divergência entre alguns autores em relação a esse cidadão aqui. Será que essa representação é de uma função do primeiro grau? Eu, na minha visualização, entendo que sim. Só que ali para frente entra num certo contraste com uma outra definição, que é a definição de raiz. Existem autores que trazem que a definição de uma função no primeiro grau é aquela função que tem uma raiz real. E uma função constante ela não tem raiz, ela não tem como resolver uma equação, porque ela não vai ter x. Como esse a é zero, esse zero multiplicado por aquele x vai sumir o x e não tem a possibilidade de calcular o valor desse x. A gente vai comentar ali para frente de novo na questão das raízes. Então eu gosto sempre de fazer essa ressalva. Eu considero como uma função do primeiro grau, entretanto, no quesito raiz ela não tem. Isso daqui de função constante, na aula passada a gente fez lá o exemplo do diagrama, que seria exatamente o diagrama com as flechinhas invertidas, de vários valores e apenas para um. Nesse caso, esse único valor é quem? É o número 2. Então, todos os valores do domínio chegam numa mesma imagem. Certinho? Então, aí nós temos o gráfico e a classificação. Vamos para a próxima. Vamos dar uma aprofundada a respeito desses coeficientes. Então, lembrando, nós tínhamos lá, na sua forma principal, na sua forma original, nós tínhamos o quê? F de x é igual a x mais b. Então, agora vamos comentar sobre esse a. O a lá tinha o nome do que mesmo? Coeficiente angular. Angular lembra ângulo. Ângulo lembra inclinação. Então, esse a está diretamente relacionado à inclinação que essa reta tem lá no plano cartesiano. Aqui eu coloquei duas frasezinhas, uma oposta da outra, para a gente fazer essa análise. Valores próximos de zero, sendo positivos ou negativos, tendem a ficar mais próximos ou mais próximas à reta da horizontal. Valores distantes do zero, tanto positivo quanto negativo, tendem a ficar mais próximos da vertical, próximos, nunca vertical. E aqui exatamente horizontal, quando esse valor foi exatamente zero. A gente já comentou no slide anterior. Certinho? Além disso, o que nós temos aqui para o próximo? O B. O coeficiente B é o coeficiente independente de x na expressão ax mais b. O b não depende do x. Ele está diretamente ligado ao deslocamento vertical da reta. Se eu for numa reta já pré-definida e aumentando o valor do b, ela vai se deslocando verticalmente. Se eu for para cima. Se eu for diminuindo o valor do b, ela vai deslocando verticalmente para baixo. E na prática, que é a forma mais fácil de a gente visualizar o coeficiente linear, ele indica o valor do eixo y por onde a reta está passando. No próximo slide ali eu vou dar uma comentada com alguns exemplos gráficos para a gente ter essa análise. Certinho? Então, o coeficiente angular diretamente ligado à inclinação e o coeficiente linear ligado ao valor do eixo y por onde a reta está passando. Então, aqui eu coloquei exemplo de 4 funções do primeiro grau para a gente fazer a análise. Eu estou usando aqui, eu usei para construir o gráfico dessas funções, um software chamado GeoGebra, Geo de geometria, Gebra de álgebra. Ele é gratuito, disponível para fazer download ou para usar online. Se tiver interesse aí, é bem interessante. GeoGebra.org é a página para fazer o download, ou para acessar online mesmo. Então, nessa primeira funcionalidade do software, aqui
na caixinha de entrada, simplesmente você vai digitando as funções e ele já vai plotando aqui no gráfico. E aqui está identificado pelas corzinhas. Ó. Então vamos para a primeira função, a função f, definida por 0,1x mais 1. É a função verde. Então olha o que eu falei para vocês, falei com vocês a respeito da característica dos coeficientes. O que nós temos aqui? 0,1 é um valor positivo, portanto é uma reta crescente, só que é um valor consideravelmente próximo do zero. Então, mesmo ela sendo crescente, ela tem uma tendência a ser próxima da horizontal. Então, dá uma olhadinha na reta em verde aqui. Ela é crescente, mas muito mais próximo da horizontal, por exemplo, que a azul e que a vermelha. Certinho? E o que mais que a gente tem aqui? O nosso mais 1. Nosso mais 1 é quem? É o coeficiente linear. Se ele é o coeficiente linear, é o valor que corta o eixo y. Está ali no 1. Certinho? A segunda situação, nós temos a função que está em vermelho, a função g. Essa função aqui. O que nós temos de informação sobre a g? O coeficiente angular é menos 2. Então, é um valor negativo para o coeficiente angular. Se é negativo, é porque a reta vai ser decrescente. E, além disso, nós temos que o coeficiente linear dessa reta vale 3 positivo. Se vale 3 positivo, ela cruza o eixo y aqui no 3. Certo? A terceira reta, a terceira função, essa função que está em azul, olha o coeficiente angular dela. Um coeficiente 5 positivo. Então, é uma função crescente, como dá para observar no gráfico. E, além disso, o coeficiente linear dela vale menos 2. Menos 2 está aqui, no eixo y. Certinho? É para fazer uma comparação, dá uma olhada naquilo que eu falei sobre o A. Valores próximos do zero, a reta tende a ser mais próxima da horizontal. Valores afastados do zero, apesar que o 5 não é tão longe, mas é bem mais longe do que esse cidadão aqui, a reta tende a ser mais próxima da vertical. E olha como a reta em azul ela é mais próxima, bem mais vertical, digamos assim, do que a verde. Certinho? E para finalizar essa análise gráfica, eu trabalhei aqui com quem? Com uma função constante. Não aparece o x. Por que não aparece o x? Porque o azinho que acompanha o x vale quanto? Vale 0. Esse menos 1 é o valor constante mesmo, como o próprio nome diz. Ele é quem? Ele é o b da função. Se ele é o b da função, ele é o coeficiente linear. Então, ele vai cruzar o eixo y no ponto menos 1. Porque, na verdade, toda ela está no menos 1. Ela não tem variação. Certinho? Então, essa representação gráfica é bastante interessante para a gente começar a se apropriar dos conceitos de funções. Vamos para o próximo. Uma definição aqui que vale para toda função. Toda função que a gente for analisar, e principalmente as polinomiais, primeiro, segundo, terceiro graus, a gente trabalha com o quê? Com a raiz da função. O que é uma raiz? Ou que alguns livros trazem como zero da função. É o valor que eu tenho que colocar no x para que a função se anule. É o valor que eu tenho que colocar no x para que a função se anule. Graficamente, a raiz é quem? O valor que a reta intercepta o eixo x. Para representar aqui, não precisa ser essa bolinha aberta, não sei por que eu deixei nessa figurinha bolinha aberta, mas é esse número que está aqui, é a raiz da função. É o valor que corta o eixo x, a nossa amiga raiz. Até rimou. Certinho? Algebricamente, você vai pegar a expressão da função e vai igualar a zero. Certinho? Eu posso fazer um simples exemplo aqui só para a gente dar uma analisada. Função f de x igual a 2x menos 6. Função no primeiro grau, uma função crescente, corta o eixo y no menos 6. Qual que é a raiz dessa função? Então, eu vou pegar esse 2x menos 6 e vou igualar a zero. Sempre igual a zero? Sempre. Quando eu isolo x, 2x igual a 6, o 2 passa dividindo, x vale 3. Claro que esse gráfico que está aqui não vai estar tão proporcional,
com escalas em relação a essa questão, mas basicamente eu poderia dizer que esse cidadão aqui vale menos 6 e esse cidadão aqui vale 3. Isso é uma dica boa quando a gente precisa construir o gráfico de uma função no primeiro grau. Como o gráfico é uma reta, a gente precisa de 2 pontos. 2 pontos bem interessantes para a gente numa função no primeiro grau, quando essa função não passa pela origem, é quem? O coeficiente linear e a raiz. Achou esses dois, é só unir esses pontos, né? Traçar uma reta que passa por esses pontos, na verdade, e você tem um esboço gráfico. Certo? Repito que essa daqui está fora de escala, né? Ela está um pouquinho mais próximo da horizontal em relação ao que essa função apresentaria, mas só para a gente ter uma representação gráfica de uma função. Então, falou em raiz de função, pega a expressão algébrica dela e igual a zero e isola esse x. Certinho? A gente vai falar bastante de raiz na nossa próxima aula de funções, que será de função do segundo grau. Essa tem muito mais aplicação, tem bastante detalhes para a gente dar uma trabalhada, bem mais divertido também. Certinho? Vamos para a próxima. Uma outra análise para o coeficiente angular A. E essa análise que eu mais gosto de trabalhar quando eu trabalho com funções do primeiro grau. Essa representação, só com uma aguinha aqui. Essa representação a gente dá uma misturada, digamos assim, com conceitos de trigonometria. E essa representação é muito importante para alunos que estão em ensino superior, trabalhando com pré-cálculo, início de cálculo. A base, princípios, primórdios ali do cálculo diferencial, a gente precisa trabalhar com uma reta, que vai ser a reta tangente, vai trabalhar isso bem lá para frente. Entretanto, esse conceito se vê desde agora. Então, o que nós temos aqui em relação a essa outra análise que eu estou falando com vocês? Vamos imaginar aqui que eu tenho essa reta, o coeficiente angular dela é 3 meios, o coeficiente linear é menos 1, por isso que está passando aqui no menos 1. Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou fechar um triângulozinho, um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo ele com os catetos paralelos aos eixos. Então, olha só o que eu estou fazendo aqui. Vou fazer esse cidadão aqui e já vou aproveitar para fazer com esse outro cidadão aqui. São infinitas possibilidades de a gente montar esse triângulo. Estou pegando uma estratégica aqui de cada, mas depois a gente pode generalizar. Certinho? Olha esse triângulo formado aqui. O que nós temos de informação para ele? Se eu precisasse calcular essa hipotenusa, eu calcularia. Mas para eu calcular ela, eu precisaria de quem? Eu precisaria dos 2 catetos. E os catetos aqui são mais práticos ainda para a gente trabalhar. Olha esse cateto horizontal. Ele vai do 0 até o 2. Então a medida desse cateto é quem? É 2. Certo? Esse outro cateto na vertical, ele está indo da onde? Ele está indo do menos 1 até o 2. Do menos 1 até o 2, ele está valendo 3. Certinho? Mas eu não quero trabalhar com Pitágoras, eu quero trabalhar com aquelas razões trigonométricas. E dentre aquelas 3 principais razões trigonométricas, quais que a gente tem? O seno, que trabalha com o cateto oposto a determinado ângulo, e a hipotenusa. O cosseno, que envolve cateto adjacente a determinado ângulo e a hipotenusa. E a tangente, que trabalha diretamente com os 2 catetos. Dessas 3, qual que é mais viável a gente trabalhar aqui? Trabalhar com a tangente, porque a gente já tem os 2 catetos. Então, quem que eu vou trabalhar? Vou trabalhar com esse ângulo aqui. Vou chamar esse ângulozinho de alfa. Comum trabalhar com ângulo em letras gregas. Percebam que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Trabalhar no ensino fundamental com ângulos, o nome desses ângulos são ângulos correspondentes. Tem paralelas cortadas por uma transversal. Mas para o triângulo que está aí com os catetos em verde, vamos pensar nesse cidadão. Então, a tangente desse ângulo alfa será o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, olha só, para esse exemplo da esquerda. Tangente de alfa, cateto oposto, que é 3, sobre cateto adjacente. Opa, mas esse 3 meios eu estou vendo aqui também. Será que é coincidência? Será que é coincidência? Não é coincidência.
Então, esse 3/2 é uma relação entre a variação vertical pela variação horizontal da reta. Então, essa tangente do ângulo, ele acaba sendo, na prática, o próprio valor do A que a gente tem lá na nossa função. Certinho? Vamos analisar o da direita, eu faço um comparativo entre elas. Quando a gente vai analisar aqui da direita, quanto que vale esse cateto? Ele está indo do 0 até o 1. Então, ele vale 1 unidade. Esse outro cateto está indo do 1 até o 3. Então, está trabalhando com essa situação aqui. O ângulo para a gente seria esse ângulo aqui, ó. Quando eu trabalho com esse ângulo, quem que vai ser a tangente? Cateto oposto sobre hipotenusa, 2. Ah, mas agora já não bateu mais, professor, porque aqui valia menos 2. Só que quando a gente vai trabalhar no triângulo, o ângulo para a gente é esse cidadão. Mas quando a gente vai trabalhar na reta, na função, o ângulo é esse cidadão. E esse cidadão que eu tracei aqui é sempre o ângulo que a reta faz com o eixo x no sentido anti-horário do eixo x. Então, parte do eixo x e vai no sentido anti-horário. Aqui, parte do eixo x e vai no sentido anti-horário. Esse ângulo que está aqui do triângulo e esse ângulo que está aqui, que é o que nos importa, eles são ângulos que a gente chama de ângulos suplementares. A soma deles é 180. Uma propriedade que a gente tem para tangente é que ângulos suplementares, as tangentes são opostas. Então, se a tangente desse ângulo aqui é 2 sobre 1, que é 2, a tangente desse daqui vai ser o oposto. Então, nesse caso aqui, o nosso Azinho seria a tangente. Olha onde que eu vou colocar o alfa. Vou colocar o alfa aqui, ó. Desse ângulo aqui do triângulo, deixa eu deixar pintadinho aqui, ó. Desse ângulo aqui, a tangente é 2. Se aqui a tangente é 2, desse daqui vai ser quem? Menos 2. A tangente desse alfa vai ser menos 2. Certinho? Então, tem a ver diretamente com a tangente. Tem a ver diretamente com a tangente. Eu gosto ainda de fazer uma análise mais legal ainda, mais prática, porque a função do primeiro grau ela nos permite trabalhar com uma previsibilidade de valores bastante simples. Eu quero saber, lá para frente, no valor 5 do eixo x, quanto que vai estar para o y. Não é difícil a gente fazer isso. A gente vai ver nos exercícios ali para frente. Mas com essa análise aqui é muito mais fácil. Quando eu estou analisando aqui, ó, que o coeficiente angular é 3 sobre 2, sempre lembre, o coeficiente angular ele acaba sendo a variação do y sobre a variação do x. Então, é sempre o y em cima e o x embaixo. Certinho? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Em outras palavras, esse 3/2 diz assim, ele está aumentando 3 unidades do y para cada aumento de 2 unidades do x. Olha só, eu aumentei 2 unidades do x, vou aumentar 3 unidades do y. Se eu aumentar mais 2 unidades do x, eu iria aumentar mais 3 unidades do y. Aqui, se eu diminuir 2 unidades do x, eu diminuiria 3 do y. Certo? Quando a gente vai fazer a análise aqui na função g, não esquece que é menos 2 sobre 1. Então, o que isso daqui está dizendo? Que a cada avanço de uma unidade do x, ele está diminuindo 2 unidades do y. Então, olha só. Eu estou aqui, nesse ponto. Eu avanço 1 do x, diminuo 1 do y. Eu chego na reta de novo. Eu avanço 1 do x, diminuo 2 do y. Eu chego na reta de novo. Eu avanço 1 do x, diminuo 2 do y. Eu chego na reta de novo. E assim por diante. Então, essa proporção que surge na função do primeiro grau é bastante interessante para a gente fazer umas análises. E isso eu vou fazer em alguns exercícios ali na frente, que nem precisa de muito cálculo aprofundado, algébrico, com muito conhecimento matemático. Apenas algumas proporções já serão suficientes para isso. Certinho? Vamos lá então. Nós vamos agora trabalhar com alguns exercícios de fixação. Então vamos pegar um pouquinho de cada tema aí da função do primeiro grau e desenvolver alguns exercícios. Peguei alguns exercícios de vestibulares. Alguns são bem simples, outros são um pouquinho mais aprofundados, mas a gente vai fazer uma boa discussão disso daí. Então, esse primeiro exercício, um exercício da primeira fase da Unicamp, bastante simples se você tem essa noção aí de coeficiente angular.
Olha só, o gráfico abaixo exibe o lucro líquido em milhares de reais de 3 pequenas empresas, A, B e C, nos anos de 2013 e 2014. Então, por exemplo, a empresa A, em 2013, teve um lucro de 500 milhares de reais. Já em 2014, caiu para 400. A empresa B foi de 300 para 400, a empresa C foi de 100 para 300. Com relação ao lucro líquido, que é exatamente o que o gráfico está nos mostrando, podemos afirmar que o A teve um crescimento maior que o C teve um crescimento maior que o B teve um crescimento igual a A e o C teve um crescimento menor que B. Aqui, se a gente for bem ligado na questão, veja o seguinte, o item C fala, B teve um crescimento igual a A. Talvez esse item, por causa deles terem chegado no mesmo ponto aqui. Não, isso não indica o crescimento, indica que em 2014 eles tiveram o mesmo lucro. Mas percebam que o A decresceu. O A teve menos lucro no ano de 2014 em relação a 2013. E B foi o contrário. Então a letra C não pode ser. A empresa A teve um crescimento maior que C. Talvez porque chegou aqui em 400 contra 300 do C. Não também, porque A não teve crescimento. O A decresceu, diminuiu o seu lucro. Então esse A está representando uma função decrescente. Percebam que o item B e o item D um oposto do outro. Então tem que ser uma dessas duas alternativas. O C teve um crescimento maior do que o B ou menor que o B? Então vamos pensar o seguinte, pegar aquela análise de coeficiente angular. Veja que o C em um ano teve um crescimento de quanto? De 200. E o B, não vou arriscar aqui para não deixar mais confuso, nesse mesmo um ano teve um crescimento de 100. Em outras palavras, o C cresceu o dobro do B. O C cresceu o dobro do B nesse período de um ano. Portanto, o item B é o correto. Para a gente entender também crescimento, basta a gente analisar a questão da inclinação da reta. É visível que a reta C, da empresa C, está mais inclinada, mais propensa a ir para o vertical do que a B. Então, ela está mais inclinada. Está fácil de ver se a gente continuasse por mais um ano nessa tendência que o C ia encostar ou até mesmo passar o B nos próximos anos ali. Então, o crescimento do C está sendo maior que o do B. Certinho? Essa questão bem simplesinha da análise de gráfico. Próximo. Essa é uma questão do Enem. Eu coloquei aqui solução número 1, porque eu vou resolvê-la de duas formas. E eu pensei que no mínimo 4 formas de resolvê-la, mas as outras duas acabam fugindo um pouquinho do nosso assunto de função, entre outros conceitos, principalmente de geometria analítica. Mas vamos lá. Uma questão do Enem, não tão recente, vocês vão perceber que lendo ela é uma questão bastante utópica aí, né? Porque não acabou ou não acabaram as sacolas plásticas como a previsão nos dava ali desse probleminha. Então a questão diz assim: as sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se prepararam para acabar com elas até 2016. Observe no gráfico a seguir em que se considera a origem como o ano de 2007. Isso também é uma forma clássica de representar funções. Para eu não ter que representar aqui no eixo X, lá o número 2007 e depois o número 2016, ele faz uma representação numérica de quantidade de anos e não do valor do ano. Então veja que aqui é o ano 0 nosso, é o ano de 2007. Aqui é o nosso ano 2007. E o ano 9 seria o ano de 2016. Certinho? Então a ideia era que em 2016 não se consumisse mais sacolas plásticas. Não, sabemos que isso não aconteceu, né? Mas vamos para o problema. De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidos em 2011? A questão é bem antes de 2011 aí, né?
Então, o que a gente tem aqui? A função, na sua forma original, e por isso que eu acho importante e reforço conhecer a forma, o tipo, a aparência da função, ela é assim: f de x igual a x mais b. Olha a representação que eu vou fazer aqui que a gente comentou na aula passada sobre a introdução à função. Vou escrever assim: f de 0 é igual a 18. O que isso representa? Que no ano 0 a quantidade era 18. E a outra informação que a gente tem aqui é o quê? Que f de 9 vale 0. Essa forma de representação, talvez vocês percebam nesse exemplo aqui que poderia ser feito de outro jeito, mas é uma forma padrão que vai dar sempre certo para a gente resolver problemas de determinar a função conhecendo o gráfico. A gente monta um sisteminha. Como que esse sistema é formado? Utilizando essas duas informações que a gente tem aqui. A primeira, para o x valendo 0, o resultado da função é 18. Então, vou gerar isso daqui. O resultado da função é 18 igual a vezes 0 mais b. E outra informação diz assim: o resultado da função será 0 para um x valendo 9. Certinho? Então, 18 é a vezes 0 mais b e 0 é a vezes 9 mais b. Quando a gente vai dar uma resolvida nesse sistema, é um sistema muito simples de fazer porque tem muita coisa aí que se resolve independente uma equação da outra. O a vezes 0 dá 0, e o que sobrou aqui já automaticamente? O que a gente já sabia fazendo análise gráfica, que o b vale 18. Porque é o coeficiente linear, o valor que corta o eixo y. Quando a gente vai resolver isso daqui, eu já pego esse valor de cima. Então, eu vou ter assim, ó, 0 igual a vezes 9, 9a, mais o b que a gente acabou de calcular, que é 18. Vou fazer direto aqui, ó. O a vai ser quanto? O 9a ficava aqui, o 18 passava negativo e o 9 dividindo. O a vai dar menos 2. Então, o b vale 18, o a vale menos 2. Dessa forma, agora completando e definindo a nossa função, a função será f de x igual a menos 2x mais 18. Menos 2x mais 18. Certinho? E aí, como que a gente faz para resolver ou dar continuidade a essa questão? A gente tem que entender em 2011 qual ano que é. Então vejam só, 2007 é o nosso ano 0. 2008 é o nosso ano 1. 2009 é o nosso ano 2. 2010 é o nosso ano 3. 2011 é o nosso ano 4. Então, o que isso significa? Que para o nosso problema, o x em questão será quem? O x valendo 4. Então, a questão está pedindo o f do 4. f de 4 será, então, menos 2 vezes 4 mais 18. Primeira multiplicação, menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 mais 18. Portanto, vai dar um valor de 10 bilhões de sacolinhas plásticas. Então, a questão falava uma estimativa linear, né? Um decréscimo linear dessa quantidade. Então, em 2011, que seria o nosso ano 4 dessa contagem, seriam consumidas 10 bilhões de sacolinhas. Certinho? Essa é uma das soluções. A outra das soluções que eu queria comentar com vocês, ela é consequência dessa. Por quê? Como que fica essa próxima solução? Seria assim, ó. A gente pensar naquela questão da variação. Então, percebam que essa reta que está representando esse gráfico é uma reta decrescente.
Então, se é uma reta decrescente, obrigatoriamente o nosso A é negativo, lá pela classificação. Vale a gente lembrar que esse A, ele é o quê? A variação do y sobre a variação do x. A variação do y sobre a variação do x. Se a gente for analisar esse gráfico, o que variou do y? Variou 18 unidades. Uma variação de x de 9 unidades. Só que, como a gente tinha na premissa aqui, que é uma função decrescente, ele diminui 18 para cada avanço de anos de 9. Isso já dá automaticamente o nosso A valendo menos 2. O nosso amigo B é automaticamente aquele 18. Porque a gente já havia comentado sobre o coeficiente linear. E aí o resto do raciocínio é o mesmo. Aqui o nosso amigo 2011 seria o ano 4. E a gente já sabe que esse cara aqui vai ser 10. Por quê? A gente poderia novamente montar a função f de x igual a menos 2x mais 18. A gente sabe que 2011 é o ano 4. E vem aqui e chega que esse f do 4, já calculado certinho no slide anterior ali, dá 10. Beleza? Algumas outras formas da gente representar. Por semelhança, eu não vou resolver aqui, porque foge um pouquinho de função do primeiro grau. Mas a gente pode trabalhar com o quê? Pensar nesse triângulo grande, ele é semelhante a esse triângulo pequeno ou a esse outro triângulo. Então, na realidade, nós temos 3 triângulos aqui que eu vou escolher 2 deles para trabalhar com proporcionalidade. Pega as medidas dos lados, faz proporção, faz regra de 3 simples e direta. É uma das formas, ou mais uma das formas de resolver essa questão. E uma terceira é a gente pensar nesse valor aqui como um ponto do plano cartesiano, ponto 4 e alguma coisa, então podemos chamar de ponto 4 e y. E quem lembra lá do ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, quando a gente trabalha com o estudo da reta, geometria analítica, esses 3 pontos, por estar numa reta, obviamente eles têm que estar alinhados. E para a gente ter como condição de alinhamento de 3 pontos, o que a gente faz? O determinante entre eles igual a 0. Se você resolve por determinante, você vai chegar nesse y igual a 10. Isso é uma coisa que a gente vê numa aula mais para frente aí. Não vem ao caso para função, mas perceba, trabalhei 4 resoluções com o mesmo exercício. Aí vai do que? Aí vai da malandragem do aluno que está resolvendo uma questão como essa e da sua capacidade de assimilar com outros tópicos. Não é porque eu vi uma reta aqui que eu vou fazer sempre pelo método de função do primeiro grau, com todo o rigor que uma função exige. Eu posso trabalhar de um jeito alternativo. O legal de função do primeiro grau é isso, tem várias formas de serem resolvidas. Certinho? Vamos para a próxima questão então. A próxima questão é uma questão que envolve a cobrança da conta de água, consumo de água. E o consumo depende do volume, do consumo mensal em metros cúbicos de água. Só para lembrar aqui, não vem o caso para a questão, mas sempre que fala em 1 metro cúbico, associa como comparação a 1000 litros. Certo? Ah, mas professor, esse gráfico não está aparecendo o gráfico de uma função do primeiro grau, está aparecendo aqueles gráficos que está passando todo dia na televisão sobre os casos de pessoas infectadas pelo Covid-19. Está aparecendo um gráfico de uma função exponencial. Na realidade, a curva tende a aparecer uma exponencial. Entretanto, entre cada 2 valores de x, a gente tem uma retinha que os une. Certo? Então, essa reta, cada um desses pedaços, esses segmentos de reta, são definidos por uma função. Certo? Eu não vou escrever as funções aqui, que também não vem ao caso, mas se eu fosse definir essa função aqui, eu teria que fazer uma função definida por 3 expressões, só com o que está no gráfico. Eu teria que fazer uma função definida para o x indo do 0 ao 10, uma função definida para o x indo do 10 ao 15, e uma outra função para o x indo a partir do 15, que aparentemente aqui a partir do 15, aí vira uma única reta, ou uma semi-reta, né, com origem no 15. Certinho? Mas vamos para a questão. Certo município brasileiro cobra a conta de água de seus habitantes de acordo com o gráfico. O valor a ser pago depende do consumo mensal. Isso é bem comum
para a cobrança de água, diferentemente da cobrança de luz. Cobrança de luz, geralmente, é uma reta só. Então, é diretamente proporcional ao seu consumo em kWh mês. E a água, ela tem faixas de consumo. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Só para dar uma explanada rapidinho. Se uma pessoa consome até 10 metros cúbicos de água por mês, ela vai pagar um único valor, que são R$10. Se ela consumir 1, 2, 3, 4, qualquer pedaço, qualquer volume até 10 metros cúbicos, ela vai pagar R$10. A partir de 10 metros cúbicos, por o valor que excedeu esses 10 metros cúbicos, vai ser cobrado de acordo com essa retinha. Veja que ela começa a ser crescente. E a partir do 15, percebam que ela fica mais crescente ainda. Na realidade, esse tipo de cobrança faz criar no consumidor uma consciência de que quanto mais você gasta, mais você vai pagar por unidade, por metro cúbico. E talvez conscientize o cidadão a consumir menos. Voltamos para a questão que eu dei uma viajada aqui agora. Então a questão diz assim: se um morador pagar uma conta de R$19, significa que ele consumiu quantos metros cúbicos de água? Então o que a gente tem que fazer numa questão como essa? Analisar aonde que está esses R$19. Então é o valor financeiro, está no nosso eixo Y. Então, olha só, entre o 15 e o 25, exatamente no meio, está quem? Está o 20, então é um pouquinho abaixo. Eu vou resolver essa na malandragem, viu? Depois a gente poderia até fazer de sua forma mais, com um rigor mais clássico aí de funções. Então aqui está o nosso 19, mais próximo do 15 do que do 25. Quando a gente projeta isso daqui para a reta, e projeta aqui no eixo X, poderia ter pego a retinha ali, ficaria mais bonitinho, né? Mas mais ou menos aqui, é esse valor que a questão está pedindo. Então, é um valor entre 15 e 20. Entre 15 e 20. Não inclui o 15 e não inclui o 20. Dessa forma, essa aqui eu já descarto. Olha a malandragem que eu falei para vocês sobre como que a gente vai desenvolver essa questão. Lembra que eu falei que o 19 está mais perto do 15 do que do 25? Quando a gente reflete isso no eixo X, esse valor vai estar mais perto do 15 do que do 20. Certo? Por proporcionalidade direta, porque uma reta nos permite fazer assim. Então, o resultado que a questão está pedindo é um número que está mais próximo do 15 do que do 20. O 19 já não dá, o 18 já não dá. Imagina você resolvendo isso no Enem, você cai de 5 alternativas para 2. Como que eu vou resolver qual das duas é agora? Agora a gente vai pegar um pouquinho de matemática aí da questão. Olha o que nós temos. Quando a gente vai analisar aquele triângulozinho, vou representar fora do gráfico aqui para ficar um pouquinho mais claro para a gente. Põe aqui esse triângulozinho, é um triângulo perfeitamente retângulo, né? Porque os eixos são perpendiculares. Vamos imaginar esse triângulozinho. Esse triângulo eu estou traçando aqui, ó, somente na parte da reta que não me interessa. Esse cateto aqui embaixo vale quanto? Ele vai do 15 ao 20, então aqui vale 5. Esse cateto que está aqui, ele vai do 15 para o 25, então ele vale 10. Se a gente for pensar lá no coeficiente angular, pensando agora um pouquinho na linguagem de função, lembra do ΔY sobre ΔX. Quanto que está variando o y? 10. Quanto que está variando o x? 5. Se a gente simplifica isso, vai dar 2 para 1. Professor, não precisa colocar esse 1 aqui, né? Não precisa, mas eu vou deixar porque fica mais fácil para a gente. O que significa esse 2 para 1? Lembra que o 2 é do y, o 1 é do x. Significa que, a partir daqui, toda vez que eu aumento 1 metro cúbico no meu consumo, eu estou aumentando R$2 a minha conta. Toda vez que eu aumento 1 metro cúbico no meu consumo, eu estou aumentando R$2 a minha conta. Dessa forma, o que acontece aqui? Eu estou indo do 15 para o 19. Estou tendo um aumento no preço de 4. E aí sim que a nossa regra de 3 é bem-vinda.
estou tendo aqui um aumento do 4. Quanto que vai aumentar no x? Se eu multiplicar cruzado isso, vai dar 2x igual a 4, x igual a 2. O que significa o x igual a 2? Que quando a gente chega aqui no eixo x, eu tinha o meu ponto de partida do 15, esse 15 vai ter um aumento de 2 unidades para chegar até aqui. Portanto, o valor que nos interessa é 17 metros cúbicos. Certo? Quis resolver essa desse jeito um pouquinho diferente, sem pensar muito naquela expressão da função f de x igual a x mais b. Mas nada nos impede que a gente fizesse daquele jeito. Bastava fazer o quê? Se eu quisesse trabalhar com aquela questão do sistema, pegava esse ponto aqui, é um ponto em que o x e o y valem 15, e esse ponto aqui, o x vale 20 e o y vale 25. Montava o sistema, achava a função. Depois que achar a função, no lugar do f de x, trocava por quem? Por 19. E ia achar o x correspondente e ia chegar nesse x igual a 17. Beleza? Então, repetindo, o legal da função do primeiro grau é que tem várias formas de fazer, ambas corretas, cuidado para não escolher uma incorreta aí. Vamos para a próxima. Uma questão bem simplesinha do Enem. Ela associa a função do primeiro grau, mas o problema que aparece dentro dela ali acaba envolvendo o que a gente chama de desconto, redução de preço, fator de redução lá quando a gente trabalha com porcentagem. Bem tranquilinho. Então, olha só. Uma fábrica de cosméticos produz um creme cujo custo de produção é dado pela função C de x, então o custo de cada unidade x de creme é 2/3 de x mais 3. Por exemplo, se a empresa quiser produzir 60 cremes, 2 vezes 60, 120, divididos por 3, 40, mais 3, 43. Então, esses 60 cosméticos custarão R$43, por exemplo. Tá? Se a fábrica consegue reduzir o custo de produção de cada unidade em 17%, a função P, que expressa a relação entre o novo custo de produção e a produção, é. Então, o que a questão está dizendo? Que vai surgir um novo preço no custo da produção, que é 17% menor que a função C de x pré-definida. 17% menor. E essa questão de 17% menor é como se a gente desse um desconto de 17%. A gente não pode esquecer o seguinte, que o total, a nossa base de cálculo inicial é quem? É 100%. Se vai ter uma redução de 17%, o que significa? Que o novo custo de produção será de 83% do que era antes. Dessa forma, esse P de x será quem? 83. Olha como eu vou representar aqui. Por cento de C de x. Lembra que porcentagem pode ser escrito como uma fração sobre 100. Assim, olha o que eu vou fazer. Se a gente for trabalhar com porcentagem de um valor, esse D é nosso cálculozinho de multiplicação. 83% de quem? Daquela expressão. 2/3 de x mais 3. Em outras palavras, o que a gente vai ter que fazer aqui? Propriedade distributiva. Esse 83 sobre 100 vai multiplicar o 2/3 de x e vai multiplicar o 3. E o que vai resultar isso daí? Vamos lá. 83 vezes 2 dá 166x. Embaixo nós temos 100 vezes 3, 300. Mas, não esquece que aqui embaixo desse 3 tem 1.
83 vezes 3 dá 249. E embaixo 100 vezes 1 dá 100. Se a gente for dar uma olhada, já há essa resposta aqui na questão. Eu trabalharia ainda com a simplificação aqui, mas aí não tem lá, né? Daria para fazer aqui 83 por 150, seria a fração irredutível, mas acho que não era esse o objetivo da questão. Deixou assim mesmo. Então agora o novo custo de produção é dado por essa expressão. Se eu calculei naquele momento com 60 aqui, e deu R$43. Se eu calcular aqui com 60, que seria um cálculo um pouquinho mais chatinho, ele ia dar um número, e esse número ia ser o quê? 17% a menos que aqueles 43. Então a gente gera uma nova função para que para qualquer valor de x que eu colocar, eu já tenha esse novo preço. Eu não preciso fazer na primeira função e depois dar o desconto. Beleza? Vamos para a próxima. Essa foi simplesinha, né? Vamos para 14. Essa questão é muito legal, uma questão da Universidade Federal do Paraná, muito boa. Ele acaba usando conceitos de física também, né? Velocidade, ângulo de visão e tal, mas ela é bem resolvida por problemas matemáticos, por função do primeiro grau. Olha só o que diz a questão. O ângulo de visão de um motorista diminui conforme aumenta a velocidade do seu veículo. Imagina que você está dirigindo um carro, você tem um campo de visão, você consegue olhar de maneira mais ampla para o que acontece ao seu redor. Quanto mais você aumenta a velocidade, mais essas informações passam rápido, você perde essa visão. Então ele vai fechando esse ângulo de visão. Então, quando você aumenta a velocidade, pode representar riscos para o trânsito e para os pedestres, pois o condutor deixa de prestar atenção a veículos e pessoas fora desse ângulo conforme aumenta a velocidade. Então, olha o que diz a questão. Suponha que o ângulo de visão A relaciona-se com a velocidade V através da expressão. Vou escrever ela aqui maiorzinho. O ângulo é KV mais B. Não apareceu aqui, mas é uma multiplicação. No qual K e B são constantes. Está parecido com a nossa forma inicial lá do primeiro slide, né? Lá era f de x igual a vezes x mais b. De letra, só o mais b aqui que permaneceu, mas o contexto é o mesmo. A nossa variável independente é a velocidade. A partir do momento que eu escolho uma velocidade, surge um ângulo, que é a variável dependente, que está vinculado a ela. Certinho? Então, essa é a função. Isso é muito clássico de exercício contextualizado de função do primeiro grau. A questão fornecer para a gente 2 pontos. A questão diz assim, ó, se a velocidade é 40, o ângulo é 100 graus. Mas se a velocidade é de 120, reduz para 30 graus. Então é como se lá no plano cartesiano ele fornecesse 2 pontos e aqui tem uma reta que une esses 2 pontos, que é o gráfico da função. A questão está querendo saber qual é o ângulo de visão do motorista a uma velocidade de 64. Então vamos descobrir, então essa eu vou fazer no todo o seu rigor da função, descobrir qual que é essa função que relaciona a velocidade a ângulo. Certinho? Então a gente vai pegar os dois dados da questão. O primeiro dado diz assim, quando a velocidade V vale 40, o ângulo A vale 100 graus. O K eu não conheço ainda, o B eu também não conheço. Segunda situação, se a velocidade for de 120 km por hora, o ângulo vai ser de 30 graus. Eu ainda não conheço a constante K e ainda não conheço a constante B. Mas isso daqui, ó, como a questão está se referindo ao mesmo problema, são duas equações nas mesmas duas variáveis. Isso é característica de um sistema de equações. Certinho? Eu não havia comentado ainda com vocês, mas para esse tipo de exercício, sempre tem um esquema certinho de resolução desse sistema. A gente aprende lá no ensino fundamental que para resolver o sistema nós temos o método da adição e da substituição. Mas existem outras tantas formas de resolução que não precisa ser necessariamente aquelas duas. E como nesse tipo de problema de função do primeiro grau a gente sempre tem
mais b em cima mais b embaixo, ao invés de eu somar as duas equações, eu vou subtraí-las. Tanto faz de cima para de baixo ou de baixo para de cima, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que subtrair termo a termo, todas elas. Porque quando eu subtraio dois termos que são iguais, eles se anulam, sobra outra variável. Então olha o que vai acontecer aqui. 30 menos 100 dá menos 70, igual 120k menos 40k. Isso dá 80k. O mais b com o menos b, porque aqui a operação é dar o menos, cancela. O que posso cancelar também aqui é quem? O zero. E o 8 passa dividindo. O k vale menos 7 oitavos. K vale menos 7 oitavos. Como que eu faço para achar o b agora? Eu pego esse valor de k e volto para qualquer uma das duas equações que eu tinha ali em cima. Ou na primeira. Poderia ir sem problema na segunda. Pego aqui e misturo aqui. Então olha o que eu tenho. Ó. 100 é igual a k, que vale menos 7 oitavos, vezes 40, mais b. Certinho? Aqui vai dar 100 ainda. O 40 dá para simplificar com 8, fica 5. Menos 7 vezes 5 dá menos 35. Mais b. O b vai ser quanto então? 135. Opa, agora nós temos a nossa função completinha. Qual que é a nossa função? O ângulo A é obtido como? Menos 7 oitavos de V mais 135. Certinho? O que a gente tem aqui de informação? Que esse menos 7 oitavos, pensando naquela análise da tangente, para cada aumento de 8 km por hora, diminui 7 graus no meu ângulo de visão. É uma análise bem legal de a gente fazer. O que a questão está querendo agora? Para a gente finalizar, que a gente calcule esse A para quem? Para o nosso amigo 64. Qual vai ser o ângulo a uma velocidade de 64? Certinho? Então, vamos ver aqui. Menos 7 oitavos vezes 64 mais 135. Aqui nós temos 64 divididos por 8 dá 8, vezes menos 7 dá menos 56, mais 135. A resposta disso vai ser o nosso ângulo de visão a 64 km por hora. E esse ângulo vai dar um ângulo então de 79 graus. E fecha aqui na letra C. Certinho? Então veja que é uma questão bastante contextualizada, bastante comum aparecer esse tipo de problema. Basta traçar ou tratar de uma relação em que o comportamento do fenômeno é linear. Falou linear, imagine uma reta. Se é uma reta, desde que não seja vertical, vai ser um problema que pode ser modelado por uma função no primeiro grau. Certinho? Vamos para a próxima. Uma outra questão da Universidade Federal do Paraná, bem mais simples que a anterior. E essa também eu vou resolver na malandragem, porque ela é bastante tranquila em se tratando de proporção. O gráfico ao lado representa o consumo de bateria de um celular entre as 10 e as 16 horas de um determinado dia. Supondo que o consumo manteve o mesmo padrão até a bateria se esgotar. Então, se a gente está analisando esse gráfico como uma reta decrescente, o mesmo padrão vai continuar sendo essa mesma reta prolongada para frente. A que horas o nível da bateria atingiu 10%? Então, vamos fazer uma análise aí. Ó. Esse gráfico, vamos pensar nesse gráfico em algum possível triângulo retângulo que nos vai dar aquela proporção entre y e x. Vou pegar aqui em cima já. Imagina isso daqui, ó. Pega esse triângulozinho aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Aqui nós estamos tendo uma redução de 20%,
das 10 às 12, para um avanço de 2 horas. Praticamente matamos a questão, por quê? Porque a gente chega à seguinte proporção. Ele diminui 10% da bateria por hora. Se ele diminuiu 20% em 2 horas, em 1 hora seria 10%. A questão quer saber aonde? No 10%, que horas serão? Então a gente vem aqui para o gráfico e faz o seguinte. Aqui nas 16 horas, estava em 40. Vou escrever aqui porque o gráfico não permite que eu prolongue ele. Então, 16 horas, 40%. 17 horas, 30%. 18 horas, 20%. E às 19 horas, 10%. O professor precisava fazer assim tão detalhado? Claro que não. É só pensar que eu estava com 40 e queria chegar em 10. Então eu tinha que perder 30%. Então eu teria que avançar mais 3 horas a partir das 16. E a gente chega aqui em 19 horas. Muito simples essa. Questãozinha na primeira fase da Universidade Federal do Paraná. Bem tranquila essa aí. Certo? Vamos para a próxima. Faltam 3. Essa questão aí é uma questão da Universidade Federal do Pará. Vamos dar uma olhadinha. Em uma viagem terrestre, o motorista verifica que ao passar pelo quilômetro 300 da rodovia, o tanque do seu carro contém 45 litros de combustível. E ao passar no quilômetro 396, o marcador de combustível assinala 37 litros. Como o motorista realiza o trajeto em velocidade aproximadamente constante, o nível de combustível varia linearmente. Opa, olha a palavrinha que eu falei para vocês aí. Então, se ele não muda basicamente a velocidade, o consumo do combustível é linear. Ele obedece a uma função do primeiro grau, em função da localização na rodovia, podendo, portanto, ser modelado uma função do tipo C de x igual a x mais b, sendo C o nível de combustível no quilômetro x da rodovia. Baseado nessas informações, responda como o combustível que o automóvel possui chegará no máximo até qual quilômetro? Até qual quilômetro ele vai chegar? Então, o que a gente tem aqui? Vamos pegar as informações. Nós temos uma informação de x e uma informação de c de x. A primeira informação de x diz assim, no quilômetro 300, eu tenho 45 litros. No quilômetro 396, eu tenho 37 litros. Em que quilômetro da rodovia o tanque vai esvaziar? Basicamente é isso que a gente tem. Certinho? Então, com essas informações, a gente pode fazer o quê? Aplicar dentro dessa função aqui, que é a forma genérica da função do problema. Então, ele diz o seguinte, que um consumo ou uma capacidade do tanque será de 45 no quilômetro 300, então A vezes 300 mais B é igual a 45. E a outra situação diz que a capacidade será de 37 em qual quilômetro? No quilômetro 396 mais B. Olha aquele probleminha que eu comentei com vocês de novo. Sistema em que, sem problema nenhum, eu posso subtrair uma equação da outra. Quando eu faço subtração termo a termo, o que vai gerar? 37 menos 45 dá menos 8. Igual 396 menos 300, ambos com A. Isso vai dar 96A. E o B com menos B da operação cancela. Quando eu isolo esse A, ele vai dar o quê? Vai dar menos 8 por 96. E se eu simplificar, dividir tudo por 8, isso vai dar menos 1 por 16. 16 não, desculpa, por 12. Menos 1 por 12. 12 vezes 8 é 96.
Em outras palavras, a gente poderia até fugir de probleminha relacionado à função, pensando na lógica, né? Se ele gastou 8 litros em 96 quilômetros, é porque ele está fazendo 12 quilômetros com litro. Então, trabalhar com essa proporção aí, que é o consumo do carro dele. E aí, fazer uma regra de 3 até zerar. Também dá certo. Mas vamos desenvolver essa questão agora até o finalzinho. O A vale menos 1 dozeavos. Eu vou para alguma das duas equações. Vou pegar a primeira aqui de novo. Já vou usar esse dado calculado. E olha o que nós teremos. 45 é igual a menos 1 dozeavos. Opa, menos 1 dozeavos vezes 300 mais B. Vai dar 45. Ali vai ficar negativo. 300 divididos por 12 dá 25. Mais B. Esse 25 vai passar somando 45. Então, esse B vale 70. Esse B vale 70. O A vale menos 1 dozeavos. Portanto, a nossa função, a função C de x, igual a menos 1 dozeavos de x mais 70. Certinho? Beleza? Agora a questão está pedindo o quê? A questão está pedindo, no máximo, até que quilômetro da rodovia esse carro vai. Então vamos usar o extremo. Até onde ele vai? Até zerar o combustível. Então o que é o combustível, o consumo? O nível de combustível, perdão, é o C de x. Eu quero que isso valha zero, menos 1 dozeavos de x, mais 70. Vou mandar esse menos 1 dozeavos aqui para a esquerda positivo. Esse 12 vai passar multiplicando 70, 1x vai ficar apenas x, 12 vezes 70 dá 840. Ou seja, esse motorista, se mantiver essa velocidade aproximadamente constante, para que o nível de combustível diminua de maneira linear, ele consegue chegar até o quilômetro 840 dessa rodovia. Certinho? Beleza? Vamos para a próxima. Quase acabando. Uma última questão, relacionada também a um probleminha do Enem, fala sobre formas de se cobrar tarifas ou planos de telefonia celular. Então a questão é a seguinte: uma operadora de telefonia celular oferece o seguinte plano no sistema pós-pago. Valor fixo de R$ 60 por mês para até 80 minutos de ligações locais. E para cada minuto excedente, será cobrado o valor de R$ 1,20. Se P é o valor a ser pago em um mês e T o total de minutos utilizados em ligações locais, qual é a expressão que permite calcular em reais a conta de uma pessoa que utilizou o telefone por mais de 80 minutos? Então, o que a gente vai fazer? Antes de mais nada, eu vou fazer aqui um sistema de coordenadas só para a gente dar uma brincada graficamente como é que isso aqui vai funcionar. Como que a gente pode entender esse problema? Esse problema se baseia na seguinte situação. Eu tenho, num primeiro momento, um valor fixo. E esse valor fixo é aquilo que eu comentei com vocês. Nos dá a ideia de uma função constante. Certinho? A partir do momento que ele chegou em um ponto aqui, que é um ponto crítico da questão, essa função vai começar a crescer. Certo? Então, o que nós temos de dados? Não necessariamente seguindo uma escala aí desse plano cartesiano a respeito desse problema. Que valor que vai ser esse daqui? Ó? Esse valor vai ser o valor-chave nosso em minutos. Deixa eu colocar aqui. Ó. Aqui é o T em minutos. Esse é o nosso valor 80. Até aqui não tinha segredo na questão. Era quem?
era R$60. Então aqui nós temos no eixo Y preço. Então, se o cidadão contrata esse plano, ele não liga em 1 minuto, 1, 2, 3, até 80 minutos, ele vai pagar os mesmos R$60. Só por dar um exemplo aqui, o que acontece se o cidadão usar no mês 81 minutos? É o que a questão diz aqui. Pelos 80, ele vai pagar R$60. E pelo minuto excedente, ele vai pagar R$1,20. Então, só teve 1 minuto excedente. Então, ele vai pagar quanto? R$61,20. Mas se ele tivesse falado 82 minutos, ele pagaria os 60 e mais 2 vezes R$1,20 pelos 2 minutos excedentes. 62,40. Mas se ele tivesse falado por 100 minutos, ele ia pagar os R$60, só que ele excedeu quanto? Ele excedeu 20 minutos da franquia dele. 20 minutos vezes 1,20 dá quanto? Dá R$24. Então ele teria que pagar quanto? R$84. Esse é o raciocínio da questão. Então percebam que se eu estivesse pedindo valores numéricos para vocês, sem problema, eu seguiria esse raciocínio aqui tranquilo. O detalhe é que a questão está pedindo a expressão algébrica para a gente. E como que isso vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira. O preço que ele vai pagar será o quê? Os R$60 mais 1,20 vezes quanto? Do jeito que está encaminhando essa linha que eu estou escrevendo para vocês, parece aqueles problemas do táxi. Parece aqueles problemas do táxi que tem uma bandeirada, um valor fixo e um valor por quilômetro rodado. Só que o táxi por quilômetro rodado. Então, a partir do primeiro quilômetro ele já está cobrando. E aqui, nesse problema, esse 1,20 não é desde o começo que está sendo cobrado. Está sendo cobrado a partir de 80. Ou seja, pela quantidade de tempo que excedeu 80. Da onde que eu cheguei em 2 vezes 1,20 para dar esse 2,40? Porque eu vi 82 subtraído dos 80 que já estavam sendo cobrados. Aqui eu só multipliquei 1 por 1,20 porque era apenas 1 minuto que estava excedendo. Aqui eu multipliquei por 20 porque tinham 20 minutos excedendo. Então qual que é a expressão em função do t, que é o nosso tempo em minutos, que a gente vai usar aqui? Eu tenho um tempo, a pessoa falou 300 minutos, mas esse 300 eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que diminuir os 80 da franquia inicial, do pacote inicial, que não vão ser cobrados de novo. Então essa expressão é t menos 80. O que o t menos 80 representa? Os minutos excedentes ao pacote, à franquia. Por que eu vou colocar entre parênteses? Porque é uma expressão composta, é o resultado dessa expressão que é multiplicado por 1,20. E agora é só a gente concluir. Vamos lá. Vou manter esse 60, mais agora esse 1,20 vai multiplicar o t e vai multiplicar o menos 80. 1,20 vezes t dá 1,20t, mais com menos, menos 1,20 vezes 80 dá 96. O que eu consigo agrupar aqui? A parte numérica. A parte dependente do t já está fixa. 1,20t, 60 menos 96 dá 36. E aqui está a função que modela esse problema. Então essa função acaba dizendo para a gente que o cidadão vai, a partir de 80 minutos, pagar pelos t minutos que ele usou através dessa função. Está representada ali pela letra C. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido essa aula. Bons estudos, até a próxima. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para que quando a gente tiver vídeo novo você receba as suas notificações. Bons estudos e até a próxima. Tchau!